Olá galera, nesse vídeo eu vou explicar como que eu faço para pintar uma imagem a partir da linha até chegar na cor final, né? Mostrando como que é o processo principalmente de pegar a imagem preto e branco, né? Pegar o esboço ali dela em preto e branco e colocar a cor, como aplicar essa cor ali. Eu vejo que muita gente tem dúvida de como aplicar isso, como usar, que modo de camada utilizar, né? Para transformar a imagem de preto e branco para a cor. Então nesse vídeo eu vou explicar como que eu faço isso, né? Lembrando que você pode encontrar mais vídeos desse tipo acessando o meu site, né, das minhas aulas online, que é rainerpetercursos.com.br. Além desses vídeos de tutoriais mais rápidos, assim, lá também você vai encontrar informações sobre os cursos online que eu ofereço, né? Então vamos lá, vou começar aqui. Esses três esboços aqui que eu fiz, desses crânios aqui, eu estou usando algumas referências aqui de fotografia. No caso, eu estou deixando elas aqui no monitor do lado, eu vou mostrar aqui, ó, deixa eu arrastar aqui. Ó, são essas aqui. Inclusive, uma coisa interessante é esse programinha que eu estou usando aqui para visualizar essas referências. Ó, ele chama PureRef, escreve PureRef. Aqui eu acho que nem tem como eu ah, mostrar como que ele chama aqui, ó, puryref.com. Vocês podem ver, dá para baixar de graça aqui no site. É bem interessante para usar referência, principalmente para quem usa dois monitores, ó. Ele não tem interface nenhuma, só fica as imagens e aqui você pode mexer e jogar as imagens aqui. E aí então eu deixo ele aberto aqui no meu segundo monitor. Aí fica aqui as referências com a tela toda, sem nenhuma informação de janela nem nada, fica bem limpo, é bem interessante. Então eu fiz esses esboços aqui observando esses crânios, né? E eu vou aplicar, mostrar aqui como que eu faço para ir desse esboço aqui, né, de linha, passando primeiro pintando a imagem em preto e branco para depois chegar na cor. Então, aqui eu comecei com linha, mas é só uma possibilidade. Tem muita gente que já começa o estudo ali, a ilustração, com a imagem com manchas, né, de preto e branco. Então, já com manchas de cor, ao invés de ser com linhas assim. Então, esse aqui é só um exemplo que eu peguei para ficar mais fácil para entender. Você já pode começar esse esboço a partir da próxima etapa, que é já com as manchas, né? Então vou fazer o seguinte aqui, tem o esboço aqui com linha, tem só a camada onde está a linha e a camada do fundo aqui. Eu vou criar uma camada nova embaixo dessa da linha e vou fazer uma seleção aqui, marcando mais ou menos a silhueta desse crânio aqui. Como está esboço aqui ainda, então não tem uma linha exata de como que é essa silhueta. Esse aqui nem é tão importante. Nem é importante ter essa silhueta certinha. O negócio é eu marcar aqui, que isso vai facilitar durante a pintura. Ó. Vou pintar em preto e branco primeiro. Então, vou jogar aqui um tom de cinza, mas médio aqui, nem tão claro, nem tão escuro. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou bloquear essa camada para eu não pintar nada fora dela, né? Então aqui é como se tivesse selecionado aqui, né? Ó, bloqueei ali, então nessa camada só tem esse cinza, então só vai ficar isso. Vou fazer o seguinte aqui. Ó, deixa eu pegar aqui esse pincel retangular, que ele é bem legal. Ó, pego aqui um preto, né? Tô com a cor preta, mas eu tô passando de leve aqui para não ficar muito escuro. Aí eu cheguei nesse cinza que é um pouco mais escuro que o cinza que eu estava usando. Eu vou marcar aqui onde que é a sombra. É interessante a imagem, você começar com a imagem menor, assim, com um pincel maior, para não precisar de ficar pincelando muitas vezes e tal. O negócio é marcar a iluminação mesmo aqui no começo. Então é bom a imagem estar pequena até para você não se perder ali nos detalhes, né? Esse aqui eu estou mostrando a questão de um exercício mesmo, usando referência e tal. Mas para fazer uma ilustração mais detalhada, é o mesmo processo, assim, né? Ó, vou marcar aqui onde que está a sombra, me guiando aqui pelas linhas que eu já fiz, né? Ó, a linha ali está numa camada no modo normal mesmo, não precisei colocar ela no modo multiply, já que é só a linha que está na camada, né? Não tem nada de branco ali. Se você tiver, por exemplo, feito esse desenho num papel e escaneado, aí vai estar a linha e o branco, né? Aí no caso você deixa a camada ali onde que está a linha no modo multiply, porque aí você pode pintar embaixo dela assim normalmente que ela não vai atrapalhar.
Ó, dei aqui umas pinceladas marcando mais ou menos onde que está a sombra. Uma coisa interessante também, às vezes, é usar um blender, ó. Que eu vou passando aqui, ele vai deixando mais suave onde que eu quero que fique, né? Então é importante saber também onde que é interessante deixar mais ou menos suave, porque senão vai ficar, pode ficar com aspecto muito plástico assim, né? Enfim, né? Deixa eu marcar aqui as sombras. Aqui tem uma contraluz, né? Tem um reflexo do lado direito. Eu vou marcar aqui também, só geral assim, né? Ó, vou pegar aqui um tom um pouco mais escuro. Vou ir marcando aqui as áreas onde que está mais escuro. Aqui dentro do nariz, aqui na cavidade dos olhos. Aqui dentro da mandíbula também. E entre alguns dentes. Isso aqui no caso eu estou usando a referência, eu estou me guiando por ela. Eu acho melhor até deixar ela na outra tela ali, porque ela pode atrapalhar a gente visualizar aqui, mas eu estou usando a referência. Aqui também é um lugar mais escuro. E agora eu vou marcar, vou vir, isso aqui estou usando pincel normal também. Ó, vou vir aqui com um tom um pouco mais claro e vou marcar onde é que está pegando mais luz. Ó, vou começar aqui com um pincel maior. Aqui assim na testa. Aqui tem esse volume aqui, que é onde que fica a sobrancelha. Do lado de cá aqui dentro, pegando bastante luz. Essa luz principal, né, tá vindo do lado esquerdo. Então, deixa eu marcar bem aqui. Beleza, já tem aqui mais ou menos sugerido essa iluminação. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou diminuir um pouco a opacidade da linha. Se eu tirar a linha totalmente, ainda tem um pouca informação aqui de volume e tal, né? Porque eu estava pintando e me baseando na linha. Então eu vou diminuir aqui a opacidade da linha, ó, de modo que ainda dá para eu ver ela, né? Mas eu vou precisar colocar mais informação aqui de volume. Então já vou aumentar um pouco aqui o zoom. E vou colocando aqui mais informação. Vou pegar esse tom aqui, pegar um pouco mais escuro, dar um escurecido aqui. Ó, agora eu já vou marcar melhor o contorno aqui, por exemplo, da cavidade do olho. Eu vou marcar isso melhor com as manchas aqui, já que daqui a pouco eu vou tirar essa linha de contorno. E agora, como ela já está mais apagada, ó, já consigo visualizar melhor. Pegar esse mesmo tom escuro ali, ó, marcar aqui também, tem com uma linha aqui, né, da cavidade. Aqui tem umas manchas mais escuras também. Mesmo eu, como eu estou colocando um pouco mais de detalhe do que eu tinha colocado na etapa de antes, ainda estou me controlando aqui para não exagerar muito nos detalhes, porque ainda não é o momento, né? É muito importante isso de ir controlando até a ansiedade para você não detalhar muito ali no começo e acaba que você vai perder um tempão depois para poder consertar, né?
Porque já que a imagem ela está com pouca informação ainda, se você tentar colocar muita informação num lugar, é difícil de você acertar essas informações de acordo com o que ainda não tem no restante, né? Então você vai ter que fazer no restante baseado nisso que você já fez, e aí fica meio complicado, assim. Então, ó, aqui, marcando aqui mais um pouco a luz. Colocar um tom aqui ainda mais escuro em alguns lugares. Colocar um tom ainda mais claro em outros também. Ó. Deixa eu aumentar mais aqui o contraste. Aqui. Eu não tô com muita paciência para detalhar esses dentes aqui não. Isso aqui vai é uma coisa que vai demorar, hein? Ó, vou só sugerir aqui essas áreas que estão mais escuras entre os dentes. E uma luz aqui vindo de um lado. Do lado direito, só esses dentes aqui mais pro lado de cá, que essa contraluz que tá vindo de cá vai pegando. Agora vem aqui com esse blender para dar uma suavizada. Beleza, ó. Uma coisa aqui que eu quero fazer é deixar a luz um pouco mais clara, mas mais fácil do que eu vim aqui com o pincel mais claro e tentar consertando, ajustando o que eu já fiz, eu posso vir aqui nos levels, por exemplo, e dar uma clareada no que já está mais claro, escurecer um pouco aqui, o mais escuro, achar aqui um contraste melhor. Beleza. Deixa eu ver aqui como que fica sem a linha do contorno. Ó, já vou tirar a linha do contorno. E agora eu vou vir colocando mais informação aqui na imagem preto e branco, já aqui já não tem mais essa linha do contorno. Aqui, por exemplo, no encontro da mandíbula, aqui, ó, essa parte de cima ela faz uma sombrinha aqui. Então vou fazer esse volume aqui. Tem essa contraluz que está vindo do lado de cá, que também ajuda a separar esses elementos aqui, né? Aqui, marcar aqui mais ou menos o encontro do dente aqui com a mandíbula. Os dentes aqui eu vou deixar mais sugerido, assim, não vou detalhar muito não, porque é muita coisa, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Eu quero fazer uma coisa mais breve assim mesmo. Tanto que eu vou pintar essa imagem aqui, né, esse crânio, depois eu vou pintar os outros também. Só que aí como eu vou usar o mesmo esquema aqui, eu vou só vou dar uma acelerada no vídeo para vocês verem outros exemplos assim, mas eu vou usar o mesmo processo aqui. Vocês devem ter reparado que aos poucos eu fui diminuindo aqui o tamanho do pincel, né? Porque começo com fazendo os detalhes maiores, aí eu fui diminuindo para eu poder fazer mais detalhes. Mas isso tem que ser gradual. Se eu já começo com isso aqui no começo, ia ser bem mais complicado para eu chegar nesse resultado que está aqui.
sugerindo aqui já uma textura, né? Já com esses pincéis. Só sugerindo mesmo, ainda não é o momento de eu colocar mais detalhes não. Aqui. Lá no começo eu marquei essa silhueta, né, pra eu vir trabalhando e a cor não vazar, né? Mas como a linha do contorno não estava certinha, foi meio que mais ou menos ali, né? Só para ter uma ideia e para ajudar naquele momento. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou desbloquear de novo essa camada e vou vir apagando, marcando melhor o contorno de acordo com o que eu estou vendo aqui na referência. Ó, alguns lugares ali eu tirei, né? Aqui eu vou até adicionar. Beleza, aqui já tem uma quantidade boa de informação para a gente ir para a próxima etapa, que é a cor. Tem gente que detalha a imagem toda ao máximo, coloca textura e tudo para depois vir colocar a cor. Tem gente que nem coloca, nem faz a imagem preto e branco, né? Já vai direto na cor. Então isso varia muito. Eu vou mostrar esse processo aqui que eu vejo muita gente utilizar e que é o que eu acho melhor também, que eu coloco uma quantidade X de informações aqui na imagem preto e branco, né? Não exagero muito, não detalho muito e já vou logo para a cor, porque tem muita informação que é cromática mesmo, né? Não dá para eu resolver muita coisa aqui com a imagem preto e branco. Depois eu vou acabar tendo que refazer algumas coisas se eu detalhar muito ela aqui ainda nos tons de cinza. Uma coisa que eu vou fazer aqui, reparei que esse nariz está muito para a direita, então eu vou dar uma deslocada aqui, segurando Ctrl e o Alt, eu selecionei ele e dei uma arrastada ali pro lado. Eu vou vir aqui consertando a baguncinha que eu fiz aqui. Beleza, então é o seguinte, para a cor eu vou fazer, seguro o Ctrl e clico aqui no desenhozinho da camada, né, vai selecionar tudo que está aqui na camada. Eu vou criar uma camada nova no modo Color e vou jogar aqui um tom, sei lá, um meio bege, meio amarelo, com balde de tinta mesmo. Só a camada no modo Color a gente não consegue ficar muito realista assim tal, porque não vai seguir muito bem as teorias cromáticas, né? Tipo, a sombra vai ficar muito saturada, a luz aqui vai ficar muito pouco saturada, né? Não tem variação nenhuma de cor, de fato, né? Tem variação só de valor ainda, né? Já que eu coloquei um tom só aqui de cor. Eu coloquei aqui uma camada separada. Eu poderia fazer da mesma forma e ter o mesmo resultado se eu pegar só o pincel no modo Color e pintar na mesma camada do cinza. Né? O resultado vai ser o mesmo. Eu deixei ele separado só para ter uma garantia de que se não der certo, se não der certo, eu volto atrás, né? Só apagar a camada. Eu não gosto de usar muitas camadas, né? Então, a hora que eu ver que funcionou aqui, eu já vou pegar e já vou juntar com a camada de baixo. Uma coisa importante aqui, ó, deixa eu bloquear também essa camada para a tinta não vazar fora, é já marcar mais ou menos as cores. Por exemplo, aqui eu joguei só um tom desse bege, mas tem umas áreas em que a imagem ela é um pouco mais amarelada. Então, ainda com o pincel aqui na camada, pincel no modo color, eu vou marcando um pouco. Ah, aqui nessa parte da luz aqui é um pouco mais amarelado. Vou fazendo umas manchas de cor para não ficar tudo muito uniforme e, por conta disso, artificial. Ó, aqui nessa luz aqui um pouco mais amarelado. Vou pegar aqui um tom mais pro lado do laranja, marcando aqui mais ou menos essas sombras. Do lado de cá tem uma contraluz azulada, vim com azul aqui, ó. Ó, ficou muito azul, mais do que eu quero. Só que aqui eu consegui um degradê aqui por conta da pressão da caneta que eu passei mesmo. Então vou vir aqui conta gotas, vou achar o tom melhor, ó. Esse aqui ficou melhor, menos saturado. Vou passando aqui onde é que eu quero. Aqui tem um pouco também.
Isso aqui tudo tá a camada no modo color e o pincel também. Então estou mudando só a cor de fato, não estou clareando nem escurecendo nada. Ó, aí eu vou vindo aqui com conta-gotas e pegando a cor do lado e tentando dar uma suavizada naquilo que fica meio exagerado. Mas é importante isso de você já aqui colocar várias informações de cores, né? Não deixar só um tom para não ficar artificial. Ó, vou pegar até aqui um pouco mais amarelado, mais saturado, marcar em alguns lugares. Principalmente aqui nessa transição da luz e sombra, às vezes a cor fica mais saturada. Ó, beleza, então aqui já vi que deu certo, já gostei. Vou juntar a camada de baixo. Eu vou duplicar a camada de baixo só para ter essa camada de preto e branco ali salva, porque eu vou disponibilizar também esse arquivo aqui para vocês, aí vocês podem ver o processo. Mas no caso eu só juntei aqui, então estou com uma camada só. A camada da linha eu estou mantendo ali também só para ter um registro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa camada, eu vou fazer um teste aqui no Color Balance, é Ctrl B o atalho. Vou fazer um teste, então dupliquei a camada só porque se não der certo, a outra tá ali para garantir. Ó, vou vir aqui no Shadows, vou alterar só a sombra, vou deixar um tom aqui um pouco mais frio na sombra, deixar um tom um pouco mais quente aqui na luz. Isso aqui, dependendo da iluminação, ajuda bastante, dependendo do tipo do material ali e tal. Nesse caso aqui é mais um teste mesmo, então para vocês saberem dessa possibilidade, né? Então aqui, ó, como que estava antes, depois eu acho que deu uma ajudada. A cor, principalmente esse tom amarelo, ficou mais saturado e o contraste ficou um pouco maior. Uma coisa que a gente pode fazer também durante o processo, depois que já colocou a cor, às vezes você está com medo ali de estragar o contraste que você tinha conseguido quando a imagem estava em preto e branco, você pode fazer o seguinte, cria uma camada nova no modo color, em cima de tudo, né? A camada vai ficar lá no topo. E nessa camada você pinta ela ou de preto ou de branco, que aí a imagem vai ficar preto e branco ali. Então você pode ativar e desativar ela de vez em quando para dar uma conferida para ver como que tá esses valores, né? Se ela não tá, se você com a cor você não está mudando muito o que você já tinha construído. Que no caso eu ainda não mudei nada, né, na verdade, porque eu só estou mexendo, aliás, só mudei agora no contraste, né? Porque antes eu só tinha colocado a cor no modo color, então não tinha alterado nada ali do volume de fato, né? Então aqui agora estou nesse resultado aqui. Como eu fiz? Uma imagem preto e branco, coloquei uma camada color, coloquei algumas cores para não ficar igual e dei esse ajuste no color balance ali. Então agora eu já vou pintar a imagem de fato, que é já com o pincel no modo normal e na camada ali normal também e tal. Então bloqueio aqui a camada só para a cor não vazar fora e vou vir detalhando aqui. Agora já usando ali, no caso eu estou usando a referência, né, já para fazer a renderização final mesmo. Uma coisa aqui que às vezes ajuda é quando a sombra ela é por conta do volume, né, tipo aqui que seria na testa, né, ela vai escurecendo aos poucos para a direita por conta do volume da testa mesmo. Então às vezes em alguns pontos é interessante usar um blender assim, ó, para dar uma suavizada. Só que isso que tira a textura que estava ali da pincelada, né? Então essa textura ela pode ser interessante em alguns momentos, né? Dependendo da situação, essa textura pode ser legal, então tem que tomar cuidado. Ó, vou usar o seguinte, vou usar o pincel no modo Multiply aqui do lado direito. Deixa eu pegar aqui um tom mais frio, né, azulado. Vou dar uma escurecida nesse lado aqui, ó, conta de um contraste que eu ainda não tinha conseguido quando a imagem estava em preto e branco. Vendo a cor aqui, agora ficou até mais fácil de perceber isso. Então tem coisa que durante o processo ali é melhor fazer com a imagem preto e branco e tem elementos que a gente só percebe quando a imagem está colorida. Por isso que eu acho que eu não gosto de detalhar muito a imagem preto e branco para depois colocar a cor, né? Porque senão vou ter que refazer muita coisa ali.
Ó, já consegui um contraste melhor aqui. E agora eu vou marcar aqui esse tom azulado que está na sombra. Eu estou o tempo todo usando esse pincel retangular aqui. Eu acho mais fácil usar um pincel retangular para eu conseguir, sei lá, retangular, quadrado, triângulo, desde que não seja o pincel redondo, porque o pincel redondo a gente está muito acostumado a fazer linhas, né? Então, com um pincel de um formato diferente, já tira esse raciocínio automático do lápis ali da caneta, né? Então, é, já fica mais natural, eu acho, pelo menos bem mais natural fazer manchas ao invés de linhas. Nesse caso aqui desse tipo de pintura, o ideal é a gente trabalhar com mancha mesmo. As linhas ali for só no esboço ali no começo. Aqui marcando alguns detalhes de textura e tal. Tem essas rachaduras aqui no crânio. Mas é basicamente isso. O intuito desse vídeo é mostrar como é esse processo, né? Da imagem preto e branco para a imagem com cor, que tem muita gente, muito aluno meu inclusive, que tem dúvida, muita gente me pergunta, e eu tinha muita dúvida também de como fazer isso. Eu lembro que eu tentei várias coisas, vários processos até entender como é que funciona. Por conta da cor, quando você está pintando com o pincel ou com a camada ali no modo color, fica meio artificial. Eu lembro que deu trabalho até para eu conseguir entender como que funciona esse processo. Bom, então é isso, agora eu vou continuar pintando aqui, já detalhando no pincel no modo normal, não tem segredo nenhum aqui daqui para frente, pelo menos é, não é o foco desse vídeo. Se vocês quiserem então saber mais informações, né, sobre os meus cursos, é só acessar o site lá, rainerpetercursos.com.br. Tem a página também no Facebook. Pode trocar ideia comigo lá também no meu perfil pessoal, que é Rainer Peter. E continue aqui então assistindo aqui essa finalização dessa imagem aqui. E vou fazer também o estudo das outras duas crânios que estavam no esboço ali, usando esse mesmo processo aqui que eu estou usando esse. Então, continuem por aí. Valeu por ter assistido o vídeo e até a próxima.